Abre a sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16, verso 25. Inicialmente nós vamos ler só 2 versículos desse capítulo. Atos 16, verso 25 e 26. Enquanto você se situa aí, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de mais um dia, Senhor, estar na Tua presença e meditar na Tua palavra. Que a Tua palavra fale conosco hoje, que ela seja pedagógica como ela sempre foi e sempre é, e que ela seja terapêutica para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 16, verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De novo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse é um momento assim especial vivido pelo apóstolo Paulo na sua jornada, na sua trajetória, e esse momento aqui que ele viveu juntamente com Silas, o contexto é da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e aqui é a segunda viagem. Ele estava numa cidade chamada Filipos, a igreja de Filipenses, onde nasceu essa igreja, onde estava nascendo essa igreja. Mas nós vamos voltar um pouco para a gente chegar até a esse contexto. Primeiro nós vamos lá no capítulo 13 desse livro, no verso 1. Atos 13, 1. Atos 13, 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então aqui começa a trajetória missionária de Paulo junto com Barnabé. Aqui diz que eles impuseram as mãos, que eles tinham sido, enquanto eles adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para o que os tenho chamado. Então o Espírito Santo conduz que os chamou, os separou para uma obra específica, uma obra missionária, e assim eles impuseram as mãos e os enviaram. No verso 14, nós vamos ver 14 e 21. Nós vamos ver o início da primeira viagem. 14 e 21 diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade, em Antioquia, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram de presbítero em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor que haviam confinado. Passado pela Frígia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à igreja de Deus para a missão, que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram-se a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira as portas aos gentios, e ficaram ali muitos dias.
Ou seja, eles foram enviados de Antioquia, como nós vimos lá no 13, eles fazem a obra e aí eles retornam aqui para essa igreja, para esses irmãos. E aí em seguida, no capítulo 15, no verso 1 e 2, Atos 15, 1 e 2 diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Ou seja, lá em Antioquia, alguns judaizantes se infiltraram e começaram a confrontar os gentios com os costumes judaicos, com o que dizia a lei com relação à circuncisão, e isso causou um embaraço para aqueles irmãos. E aí Paulo é enviado a Jerusalém, ele e Barnabé são enviados a Jerusalém para estar com os apóstolos, para resolver essa questão, e é feito o primeiro concílio da igreja. E no verso 22 desse capítulo 15, nós vamos ver aqui a conclusão desse concílio. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia da Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos com todos a escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas. E aí, terminada a primeira viagem, acontece essa questão, e eles são enviados a Jerusalém. O concílio toma essa decisão e envia uma carta de volta a Antioquia, e ainda envia Silas para confirmar verbalmente o que estava escrito. E aí no verso 36 desse mesmo capítulo, diz assim: algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: voltamos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Algum tempo depois, disse a Barnabé: voltemos para visitar o irmão em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor e ver como estão indo. Então, até aqui existia uma parceria, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, nessa condição missionária. Eles fizeram a primeira viagem, eles fundaram igrejas. E Paulo, depois do concílio, Paulo fala com Barnabé, manifesta o desejo de voltar a essas igrejas para ver como os irmãos estavam. E aí ele queria levar João Marcos, que é parente de Barnabé, sobrinho de Barnabé, mas ele havia abandonado a Paulo e Barnabé. E essa condição, houve um desentendimento entre eles tão grande a ponto deles se separaram, um foi para um lugar e o outro foi para o outro. Então Paulo vai buscar fazer aquilo que estava no seu coração, fortalecer os irmãos, fortalecer a igreja. E é interessante que aí ele vai fazer isso, ele caminha para fazer isso.
No capítulo 16, no verso 1, diz assim: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Na cidade por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia mais. Então Paulo, ele vai e cumpre aquilo que estava no coração dele, que o Espírito Santo colocou no coração dele fortalecer aquelas igrejas, fortalecer aqueles irmãos. Só que Deus tinha mais que isso. Tinha a primeira viagem, tinha estabelecido igrejas, mas Deus tinha mais. Deus tinha a expansão da obra. Deus tinha novas igrejas, novas cidades para serem alcançadas através de Paulo. E aí no verso 11 desse capítulo, diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e do dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, eles partiram para Filipos, mas eles partiram numa direção do Espírito Santo. Vamos ver o verso 6, voltar um pouco. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa, Macedônia, ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então ele é impedido de entrar em algumas cidades, o Espírito o impede, porque o Espírito tinha uma outra condição para ele, para levá-lo para outro lugar, para levá-lo à Macedônia, e ele tem essa visão, e a partir dessa direção do Espírito, a partir dessa visão, é que ele vai para a Macedônia, né, para a província da Macedônia, era dividido em distrito, e Filipos era uma das cidades dessa região da Macedônia. Filipos era uma cidade, em sua maioria, ocupada por ex-soldados romanos, soldados veteranos do exército, soldados aposentados, que era a teia social daquele contexto ali, era uma cidade próspera. E Paulo chega ali. E é interessante porque aqui nesse capítulo relata 3 conversões nessa cidade. Mostra o nascimento dessa igreja e 3 conversões nessa cidade. A primeira conversão é a conversão de Lídia. Diz aqui, ó, chegou a Derbe, depois a Listra, Paulo e seus companheiros viajaram até Troade. Vamos no 11. Partindo de Troade, navegamos em direção a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos para Filipe da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Nos convenceu. Então, interessante como Deus, proviu recurso para ele, uma pessoa que tinha recurso. Ela era uma empresária, ela vivia do comércio ali, tinha recurso, e os convidou para que eles ficassem na casa dela. Então provavelmente ali estava estabelecida a base missionária naquela cidade, na casa de Lídia. Diz que o Espírito Santo abriu o entendimento acerca da mensagem que Paulo pregava. Então essa primeira
conversão, ela tem uma importância muito grande nesse contexto, da onde Paulo está, nesse contexto de Filipos. E ele disse que eles procuravam um lugar para orar. Normalmente, quando Paulo chegava nas cidades, ele se dirigia direto para a sinagoga, mas aqui nesse contexto não tinha provavelmente uma sinagoga aqui, mas tinha um lugar separado de oração, e onde as mulheres se reuniam e onde eles oravam. Por isso que ele foi para esse lugar. 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, a segunda conversão que descreve aqui é dessa escrava que tinha um espírito de adivinhação e atuava naquela cidade. Mas Paulo repreende aquele espírito e ele é liberto. E aí segue: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então, por conta da conversão dessa escrava, por conta daqueles homens que tiravam lucro daquela situação, eles motivaram por isso, usaram argumentos de costume estranho, que eles eram judeus, mas na realidade não era aquilo. O que estava falando alto para eles era o bolso deles. Estavam mais preocupados com a questão econômica do que com a questão espiritual ou religiosa do que estava sendo conduzido ali por Paulo e Silas. E aí, por esse motivo, eles foram açoitados e foram lançados na prisão. E aí nós vemos aqui o contexto da segunda conversão que acontece nessa cidade. E aí vamos seguir para ver o que acontece a partir daí, vamos para a terceira conversão. E aí nós vamos passar aqui pelo nosso texto base, né? Tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 24. No 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus, e outros presos ouviam. De repente, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então nós vemos aqui como um propósito de Deus, com a palavra de Deus declara que todas as coisas cooperam para o bem. E nós não entendemos os propósitos de Deus. O que parecia ser ruim aqui para Paulo e Silas era bom. Era uma possibilidade do evangelho ser expandido ainda mais. E dali, naquele contexto, nós vamos ver aqui que o carcereiro foi alcançado. E não somente ele, mas a sua família. Como também na conversão de Lídia, foi alcançado também Lídia e a sua família. Então nós vemos estrategicamente como Deus age, como o Espírito Santo age, né? E ele tem os propósitos, lugares específicos, a forma específica, as pessoas específicas, estrategicamente para avançar em determinados lugares. E às vezes nós não entendemos. Aí nós não entendemos porque aí nós vamos vendo todo, nós vamos entender, né, o contexto, por que isso aconteceu. Cada uma dessas conversões tinha uma importância vital para a expansão da igreja, para a expansão do evangelho. Vamos seguir aqui. Então, como diz aqui, as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. E aí qual foi a reação do carcereiro? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, postou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido nele. Que coisa fantástica, né? Os alicerces são abalados, as cadeias são quebradas e ele, com medo, né? Ele projeta se matar porque ele teria que dar conta da vida daqueles presos. E Paulo fala: epa, faz isso não que nós estamos aqui. Ainda tem um fato interessante aqui, porque ele estava dormindo, né? E como bom carcereiro ele não poderia dormir, ele teria que estar atento no seu serviço ali, de vigilância ali. Mas aquilo chama atenção e existe a conversão dele. E a coisa é tão forte, a ação sobrenatural é tão forte, né? Que não é, entendo aqui, que não é só a questão do sobrenatural, da manifestação que aconteceu naquele lugar, mas era o que ele ouvia de Paulo e Silas, era o que estava contido naquelas orações e a expressão de adoração que eu acredito tinha no lábio daqueles homens. E aí é uma contradição. Eles teriam tudo para estar murmurando, não para estar adorando. E eu entendo aqui que não era murmuração, não era amargura, que se fosse assim, eles não se converteriam lá. Mas eu creio, a Bíblia não deixa isso explícito, mas para mim está implícito, que o que eles faziam aqui era adorar. Eles louvavam ali, adoravam ali. E algumas coisas me chamam a atenção a partir daí. Primeiro, a circunstância era adversa, mas eles buscavam a Deus. Eles estavam numa circunstância adversa, eles tinham sido açoitados, estavam presos no interior, no tronco, mas eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus. Então a adversidade, ela pode ter dois efeitos para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. A adversidade pode me afastar de Deus ou pode me aproximar de Deus. Pela adversidade, muitos abandonaram o Senhor, muitos foram embora. Quantos de nós não passamos pela provação? Quantos de nós não passamos pelo deserto? Eu lembro que quando eu e minha família chegamos na igreja, nós viemos diretamente do deserto. E era deserto. E aí eu lembro que um irmão, né, falou assim, depois de alguns anos, Valéria, né, quando o deserto já tinha diminuído, quando eu já tinha, melhor dizendo, saído do deserto, já estava fofinho, não tanto quanto me encontro hoje, né? E ele falou assim: poxa, tá fofinho agora, irmão. Quando você chegou na capa do Batman. Quem falava isso era o pai do Luiz Henrique Jorge. Chegou na capa do Batman. E olha que de alimentação Jorge entende, meu irmão. Se que você quer conhecer alguém que entende bem de alimentação, né primo? É Jorge. Jorge conhece bem de alimentação. Vai na festa com Jorge, vai na casa de Jorge, que é uma casa farta, né? E nós estávamos passando por essa condição de deserto. Então a adversidade, quando nós chegamos no Evangelho, parecia, Bruno, que não diminuía, parecia que só aumentava, Reinaldo. O deserto só aumentava, né? Mas graças a Deus nós fomos consolidados em meio ao deserto. Todos nós passamos pelo deserto. Quem aqui nunca passou pelo deserto? E quem aqui não, provavelmente deverá passar por alguns desertos. E aí a questão do deserto não é só um deserto financeiro. Existem formas de deserto. Isso aqui é outra mensagem, não vou pregar sobre isso aqui hoje. Mas existem formas de deserto. Tem deserto ligado à saúde, quando nos falta saúde, né?
Tem coisas que nós passamos. Então a adversidade, ela tem a capacidade ou de nos afastar, ou de nos aproximar mais de Deus. Como tem um cântico que diz: passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Então, quanto maior a prova, mais eu me aproximo de Deus, mais eu dou glória a Deus. Nós olhamos para a vida de Jó, quando ele perdeu tudo, a primeira atitude dele foi cair de joelho e adorar a Deus. E aí, são nesses momentos em que a nossa oração, Valéria, ela é genuína. É nesse momento de deserto, é nesse momento de angústia que a adoração vem, a adoração que brota lá da alma. E eu creio que era essa adoração que brotou do coração, da alma desses dois homens, a ponto de acontecer o que aconteceu. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui, precisamos ficar atentos. Como nós temos lidado com a adversidade? Ela vai vir, mas a nossa postura vai fazer toda a diferença em meio à adversidade. O nosso posicionamento vai fazer a diferença. A nossa perseverança vai fazer a diferença. Tiago fala isso. É bom por passar por provação, né? Nós vamos passar por provações, mas que nós possamos permanecer fiéis, buscando a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Quantos de nós passamos por situações que parecia que nós íamos sucumbir? Não é fácil, só quem passa sabe. Jesus passou. Hebreus diz isso, né? Naquilo que ele sofreu, Jesus passou. Outro ponto que me chama a atenção, outra coisa que eu aprendo aqui, é que em meio à adversidade, eu já falei aqui, eles poderiam estar tristes, amargurados, prostrados. Entretanto, eles cantavam hino, cantavam louvores, estavam alegres. Não está explícito, repito, mas para mim está implícito aqui essa alegria. E aí, como ser alegre, ou como estar feliz, passando por uma adversidade? Como que a gente consegue lidar com isso? Nós somos humanos. Você vai me dizer: poxa, nós somos humanos. Como ser alegre, se mostrar com contentamento numa condição de adversidade e de dificuldade? Imagina lá, depois o carcereiro cuidou das feridas, mas enquanto eles estavam orando e louvando, a ferida estava ali. Com certeza eles estavam sentindo dor na carne, porque eles foram açoitados, né? Mas da onde vinha essa alegria? E da onde pode vir e vai vir a minha alegria, a sua alegria, em meio a uma situação daqueles passaram? Gálatas capítulo 5, no verso 22. Gálatas 5, verso 22. Paulo, esse mesmo homem que viveu essa condição lá, escreve esse contexto dessa carta aos Gálatas, e diz assim, 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, mas o Espírito é amor, alegria. Então essa alegria que brotou do coração desses homens, essa alegria que eles manifestavam, não era uma alegria humana, não vinha deles, vinha do Espírito Santo. E aí nós vamos entender, do lado de fora pode estar o maior fogaréu, Tuca. Como costuma dizer um irmão nosso, o pau está cantando na casa de Noca, Jô. Mas existe um contentamento, Reinaldo, que é do Espírito, em mim e em você, é gerado pelo Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é essa alegria. E essa alegria, Valéria, ela é permanente, porque o Espírito permanece em nós. É Ele que gera essa alegria. Essa alegria é dele, é esse contentamento. E aí o mundo não vai entender, Luiz Henrique.
Como é que passando pela prova? Como é que sofrendo? Adorando por quê? Qual é o motivo da adoração? Qual o motivo de tanto contentamento? E isso chama atenção, e com certeza isso chamou a atenção daquele carcereiro, daqueles homens que ouviam. Pô, mas eles estão açoitados, eles estão presos. Por que eles estão alegres? Da onde vem essa alegria? Essa alegria eu também quero. Essa alegria vem do Espírito Santo, meu irmão. E como tem uma irmã nossa, nós participamos de uma célula, uma vez, Valéria, e nós chegamos naquela célula, Francisco, minha família era daquela célula, e quando nós chegamos aquela noite, Jô, para participar daquela célula, e ela estava dançando na varanda da casa dela e cantando: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair. Aí nós começamos a brincar e virou, né, primo? Virou uma festa ali. Que alegria era essa? O Espírito Santo, querido. Isso não se compara a nada que você pode ter de alegria. Nenhuma vitória maravilhosa do Mengão, com aquele gol de Gabigol na Libertadores no último momento. Isso é outra coisa, rei. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso aqui é outra alegria, isso aqui é permanente. Querido, então quanto mais, Valéria, quanto mais manifestação do Espírito em nós, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais essa alegria se manifesta. Mais a mansidão se manifesta, mais o domínio próprio se manifesta, mais o amor se manifesta. Porque aqui tinha alegria, mas tinha amor. Tinha amor. E esse amor era tão presente no coração deles, creio, primeiro por Deus, primeiro amor a Deus, e depois as pessoas e a missão, a obra que eles faziam, daquelas pessoas serem alcançadas. E é interessante porque depois que o carcereiro se converte, né? Depois que ele é batizado, eu não falo isso aqui, né? Ele leva Paulo para casa. Imagina a refeição, ainda tem um contentamento deles, uma alegria com todo mundo à mesa por terem se convertido. Está escrito aqui. E aí no ato da conversão, né? Como habitação do Espírito Santo, o rei manifesta aqui o amor como fruto do Espírito. Eles cuidam das feridas de Paulo e Silas. Manifestação do amor, manifestação da presença de Deus na vida daquele carcereiro e daqueles homens e da sua família. Então, essa alegria é do Espírito. Então, que hoje nós possamos estar atentos a isso, olhando para a vida desses homens, e que o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, manifeste em nós. E é interessante porque, mesmo preso, né, eles tinham uma força interior, tinha uma força neles, sim ou não? Eles demonstravam uma força, tinha uma força que os conduzia, e essa força era do Espírito Santo. Além de gerar essa alegria no interior, no coração deles, tinha uma força, eles estavam convictos, tinha uma força junto com eles. E lá em Neemias no capítulo 8, Neemias 8, no verso 1. Vamos ver aqui o que diz para nós, livro de Neemias. Neemias 8, 1, diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia
que era constituída de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens, mulheres e outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Depois de terem se instalado na cidade, depois da restauração, pega o livro da lei e diz que é apresentado ao povo numa assembleia e ele lia. E aí, nesse mesmo capítulo, no verso 8, diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Verso 9: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí reside a nossa força. E era essa força que estava ali com Paulo e Silas naquele lugar. E essa força, ela se manifesta, Valéria. Esse poder, ele se manifesta de uma maneira sobrenatural, que rompe as cadeias, que abala os alicerces. Você imagina que experiência fantástica que esses homens viveram. Que experiência profunda que esses homens viveram com Deus naquela manifestação ali, no agir, na manifestação de Deus naquele lugar. E abalou a estrutura. Interessante que a mesma força do Espírito que os sustentava, Valéria, foi a força que abalou a estrutura. Ela ao mesmo tempo fortalece os discípulos, ela ao mesmo tempo nos fortalece e ao mesmo tempo ela abala as estruturas, ela quebra as cadeias, ela quebra as correntes. Vem do mesmo Espírito, o mesmo Espírito que te sustenta, meu irmão, é o Espírito que te usa aonde você estiver, para cadeias serem quebradas, para as pessoas serem libertas. Lucas capítulo 4, a partir do verso 21, nós não vamos abrir esse texto, mas diz que Jesus entrou na sinagoga no dia do sábado, pegou o livro, a lei e leu, texto que estava em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos. E aí ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa palavra que vocês ouviram. Espírito Santo está sobre mim. E aí ele diz para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do céu, rei, sejam revestidos de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Então esse mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre nós, estava sobre aqueles discípulos, que é o poder do Espírito Santo, é a unção do Espírito, para pregar libertação aos cativos. É isso que se manifestou na vida de Paulo e na vida de Silas. É esse poder do Espírito, Valéria. É a assunção do Espírito. É o poder do Espírito Santo através de nós. Como Paulo declarou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que atua em nós. Eles foram libertos ali. Eles foram libertos numa ação sobrenatural, Valéria, do Espírito Santo. E quantos cativos ao nosso redor
e por onde nós passamos podem se tornar livres através da manifestação do Espírito. Quantos nós podemos, através das nossas vidas, verem libertos? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que eles estavam presos por fora, mas por dentro eles estavam livres. Eles estavam presos por fora, presos no tronco, mas por dentro eles estavam livres, meu irmão. Liberdade na prisão, um lugar de prisão, mas eles estavam livres. E na realidade, aqueles homens que estavam naqueles cárceres, além deles, eles estavam presos duas vezes. Eles estavam presos por fora e presos por dentro. Eles não, eles estavam presos por fora, mas estavam livres por dentro. O carcereiro não estava preso, ele cuidava dos presos, mas ele também era um preso, porque ele precisava de libertação do seu interior, e ele foi tornado livre. Só Deus faz isso, só o Espírito Santo é capaz de gerar liberdade, libertação em meio à prisão. Em meio à prisão, ele liberta, ele quebra as cadeias, ele quebra as correntes. Esses homens estavam livres. Estamos concluindo aqui, vamos ver 2 Timóteo no capítulo 2, o que Paulo, escrevendo ao discípulo Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 2. Paulo enfrentou prisões, além dessa aqui, descrita nesse contexto aqui. 2 Timóteo, no capítulo 2, vamos pegar do 8 e o 9. Verso 8. Paulo falando a Timóteo: lembre-se de Jesus ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Entendeu, Pedro? Ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Ela foi pregada através das orações, através dos louvores que eles entoavam naquele lugar. E porque a palavra não estava presa, ela pôde trazer libertação, porque ela estava livre, Valéria. A palavra não estava presa. Vamos ver Mateus capítulo 5. Vamos ver aqui parte do sermão de Jesus, Mateus capítulo 5. Vamos ver Mateus capítulo 5, a partir do verso 10. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, aqui diz recompensa, tem outra versão que fala galardão. Tem recompensa no céu, meu irmão. E aí, o que eles estavam vivendo ali tinha uma recompensa, Francisco. O que eles estavam sofrendo, enfrentando ali, tinha uma recompensa. Então esse também é motivo de alegria. A primeira recompensa que eu entendo ali
era a conversão, a transformação daquelas pessoas, daquela família. Tem recompensa, querido, tem galardão. Isso é motivo de contentamento. Nós ouvimos bastante sobre galardão quando estávamos estudando escatologia, né? Sobre os galardões. Vamos ouvir mais ainda em Apocalipse, mas tem reservado para nós. Agora vamos ver Filipenses, capítulo 4, para a gente encerrar aqui. Filipenses 4 é parte do texto que nós vimos na nossa oferta de hoje. Filipenses 4, a partir do verso 1. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, aos filipenses. Essa mesma igreja que ele fundou. Essa mesma igreja onde ele foi encarcerado. Essa mesma igreja onde Lídia converteu. Essa mesma igreja onde aquela escrava se converteu. E aí posteriormente ele escreve a essa igreja. E aqui está parte do que ele escreveu. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então esses cooperadores, né, foram salvos, cooperaram com Paulo, estão com o nome escrito no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, naquela mesma cidade, para aquele mesmo povo, naquele mesmo lugar, Valéria, onde a alegria do Senhor se manifestou através dele, ele conduz essa igreja que ele fundou a ter essa alegria, a permanecer nessa alegria, a viver nessa alegria. Alegre-se. Orientação dele para essa igreja: seja a amabilidade de vocês, verso 5, a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, verso 6, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A mesma paz que estava no coração de Paulo, lá naquele cárcere, em meio àquela tribulação, é essa que ele fala para ele. A mesma alegria ele fala para essa igreja. Essa igreja fundada, ele passa essa condição nessa igreja. Mas ele, a alegria permanece com ele. Ele ainda diz acerca daquela igreja, daqueles irmãos: vocês são a minha alegria. Que coisa maravilhosa a gente ver uma condição dessa. Então, quais são as lições que nós aprendemos aqui hoje, a partir da vida do missionário Paulo, de Silas, e do que nós compartilhamos aqui? Primeiro, que a adversidade pode nos afastar ou nos aproximar de Deus, e o nosso posicionamento vai fazer a diferença. A adversidade pode nos entristecer, mas nós temos que ter uma alegria independente da circunstância. E qual é a origem dessa alegria? É o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Eles tinham uma força, e essa força venha do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece, que me fortalece, que te fortalece em meio à dificuldade. Ele nos fortalece e abala as estruturas, e liberta e quebra cadeias. Amém? Eles estavam presos por fora, mas livres por dentro. Vamos nos pôr de pé.